Hoje eu tenho um vídeo diferente para vocês aqui do meu canal, porque para quem me acompanha eu ensino vendas. Mas hoje eu decidi falar um pouquinho sobre gestão e sobre os resultados que as vendas produzem dentro de um estúdio, dentro de um negócio criativo. Então, assim, o meu intuito é, nesse vídeo, trazer três profissões, três pessoas que você tem que contratar. A partir do momento que você estrutura um processo comercial, começa a ganhar dinheiro, começa a fazer vendas, começa a encher a sua agenda de calls e de clientes e os projetos começam a vir e você começa, de fato, como o pessoal diz no mercado digital, escalar, né? Só que nessa lista de três profissões, eu quero fugir das profissões que são criativas, porque o intuito do meu canal é ser um canal para designers, mas que não fala de design, que fala de vendas, que fala de processo comercial. Então, eu não vou falar coisa aqui sobre, por exemplo, eu vou contratar um ilustrador. Tipo, não que não seja importante, mas o ponto do canal não é esse. Então, eu fiz uma lista aqui com três profissionais que, honestamente, são investimentos dos melhores que você pode fazer, tá? A prioridade deles vai mudar muito de caso a caso. Você vai precisar analisar de acordo com o seu contexto, de acordo com, né, os clientes que você atende, com a sua estratégia de vendas. Mas, no geral, são três opções bem fora da caixa, mas que a maior parte dos designers não conhece, não estuda sobre, não entende. E eu acho que o valor desse vídeo está em abrir os teus olhos para essas áreas e te mostrar como elas são importantes e como elas resolvem talvez os três maiores problemas que você vai ter dentro do seu negócio de design e que você, como designer, não seria capaz de resolver. Tá? E eu digo isso por experiência própria, porque eu, como um designer, eu tenho muita dificuldade com essas três coisas e ter pessoas especializadas nisso, fora da área do design, elas complementam muito bem alguém que tem um estúdio e que pode pagar por essas pessoas. Né? Então, se você está me conhecendo agora, se você quer aprender um pouco mais sobre venda, sobre processo comercial, você está no lugar certo. Então, sem mais delongas, eu queria trazer aqui o primeiro profissional que envolve muito a questão da máquina de entregas. Tá? E por que eu digo isso? Porque na minha visão de negócio, na visão da minha metodologia, né, inclusive eu tenho uma empresa que ensina processo comercial para designers chamada Ordem. Um dos conceitos principais que a gente trabalha lá na Ordem é o conceito de máquina de vender e máquina de entregar. Você tem duas máquinas em todos os negócios. A capacidade que você tem de trazer novos clientes e fazer fechamentos e a capacidade que você tem de transformar esses clientes que você fechou em projetos que te dão prêmios, que te dão selos, que fazem você ser conhecido, que geram novas indicações, em projetos de uma qualidade muito boa, né? Então você precisa ter projetos entrando e projetos saindo. Toda vez que um projeto entra, você ganha dinheiro. Toda vez que um projeto sai, você também ganha dinheiro, certo? Ou o cliente paga os outros 50%, ou você recebe alguma indicação, ou você fecha alguma outra coisa, enfim. Então, uma empresa, no fundo, ela é esse pipeline, né? Ele é esse cano onde você tem que ter um monte de clientes entrando e um monte de clientes saindo. É uma coisa, um mercado, né? Você tem que ter um monte de clientes entrando dentro do mercado e um monte de clientes saindo com as compras, né? Então, a primeira profissão, o primeiro investimento que eu queria colocar aqui diz respeito mais à máquina de entrega, tá? Porque, na minha visão, se você está crescendo no design, está ganhando dinheiro e tudo mais, a tendência é que você focou muito em vender. Você focou em prospectar, você focou em fazer fechamentos. Mas focar em fechamentos gera quase imediatamente um problema que é o escoamento da produção, né? O escoamento da criação dos projetos. Então, eu acho que a primeira coisa que você deveria contratar, uma vez que você já vendeu projetos, que você já tem alguns clientes, é o famoso PM, tá? E é o que eu não quero dizer policial militar, é o Project Manager, tá? Então, gestor de projetos. E por que o gestor de projetos ele é tão importante? Porque o gestor de projetos é aquele cara que vai estar responsável por atualizar o sistema que vocês estão usando. Então, um ClickUp, um Notion, Trello com as demandas. Ele vai ser responsável por agendar as reuniões com o cliente, agendar as entregas, organizar os materiais, briefings, formulários, imersões, textos, certo? E deixar para o designer, né, para o diretor criativo ou para a equipe de criação, tudo, cara, certinho e estruturado para que o designer possa sentar, ver as informações, criar e entregar. Então, o Project Manager, basicamente, ele faz a ponte entre o setor criativo e o cliente final. E aí esse cara, ele tem que ser muito bom de comunicação, ele tem que ser muito bom de prazos, ele tem que ser muito bom de, enfim, visão, né, na parte das entregas e da metodologia de entregas do seu estúdio, que você também tem que ter por escrito. Aqui a gente vai fazer na semana 1, 2, 3, 4, é o que a gente vai fazer no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e assim por diante. Né? Então, o Project Manager, na minha visão, ele é indispensável para quem está crescendo. E ele permite que você tenha, na sua parte de entregas,
um profissionalismo muito grande. Então, se você for contratar uma pessoa, depois de vender, depois de enriquecer com design, eu acho que a primeira seria um Project Manager, tá? E, honestamente, você provavelmente já deve ter um ou outro designer, uma outra pessoa que está trabalhando com você aí e que demanda muito da sua atenção, né? E aí você plugar essa pessoa dentro, né, da função do Project Manager é fundamental e vai te gerar resultados muito rápidos, né? Então, o designer, quando ele vende um ou dois projetos maiores, ele já pensa em trazer um ou outro designer. Então, a tendência é que se você realmente agora está enriquecendo com design, você já tem um time criativo, mesmo que ele seja enxuto. E aí você trazer essa pessoa com um olhar mais de gestão, um olhar mais de, digamos assim, deadlines, entregas e metodologia e comunicação, vai blindar o seu time criativo de clientes ruins, vai dar para o seu cliente uma, digamos assim, uma pessoa que ele possa confiar, que está ali para auxiliá-lo, e ao mesmo tempo vai dar para você paz. E comprar paz, cara, é uma das melhores coisas que você pode fazer, especialmente nesse momento que você já está fazendo a bola rolar, certo? Você já está fazendo as coisas acontecerem, beleza? Então essa é a primeira função. Agora a segunda função que eu trouxe nessa lista para esse vídeo é uma função que diz respeito à máquina de vender. Então é aquele profissional que vai te ajudar a de fato fechar mais clientes. E a partir desse ponto, eu já tenho a impressão, né, já tenho a ideia de que você já está um pouco mais organizado, que você tem uma produção de projetos boa, que você não está tendo clientes reclamando, pedindo reembolso, essas coisas, né? Pedindo, desistindo do projeto ou não te respondendo, problemas de contrato. Eu estou imaginando que você já resolveu essas coisas. Tá? A função mais importante que você vai conseguir trazer depois de um gestor de projetos, de alguém para te ajudar na gestão, é alguém para te ajudar na qualificação. Então, o que é isso? Você, como dono do estúdio, você naturalmente vai ocupar a cadeira de um closer, de um cara que faz fechamento. Ou seja, você é o cara que conhece do seu estúdio, você é o cara que conhece do design, você é o cara que conhece das entregas, dos prazos, dos planos. Você é o cara que definiu o público, você é o cara que definiu a estratégia, você é quem está à frente de toda a operação. Então, na hora que você está sentado na frente de um cliente para conversar com ele, você tem toda essa imaginação, você tem todo esse material que você vai utilizar para mostrar para o cliente o valor daquilo que você faz. Então, nesse processo de fechamento, o dono do estúdio ele tende a ser muito bom, ele tende a ser desenvolto. E se você está enriquecendo com design, eu imagino que você já está fazendo call de vendas e que você já tem um processo de fechamento, por mínimo que seja. Como que a gente faz para otimizar isso? Nesse momento, não é interessante você largar esse cenário privilegiado que você está, de poder falar com os clientes, de ter alguém cuidando da gestão e tal, né, e colocar alguém para fazer os fechamentos para você, as calls de venda. Não é interessante você fazer isso agora. É interessante você antecipar uma outra coisa que é a qualificação. Então você coloca uma função chamada SDR, que é o Sales Development Representative. Você coloca ele antes das vendas. Então o SDR ele também é conhecido como pré-vendas. Ele é o cara que vai conversar com os clientes ali no WhatsApp, que vai fazer o atendimento, que vai fazer a abordagem, que vai conversar no Instagram, e vai desses contatos filtrar aqueles que estão realmente prontos para ir para uma reunião. Então, o SDR ele vai, digamos assim, ser o seu filtro. Tá? Você pode, claro, usar formulários, o seu próprio conteúdo vai filtrar, o seu próprio ICP vai filtrar, as indicações vão filtrar, tudo isso vai te ajudar. Mas o SDR ele é aquela interação humana. E muitas vezes o formulário não consegue suprir, muitas vezes o conteúdo não consegue filtrar 100%. Quando você tem um formulário, você tem que chamar as pessoas que preencheram aquele formulário, conversar com elas. E às vezes tem um caso ou outro em que o formulário simplesmente a pessoa foi preenchendo, não leu direito, ou, sei lá, tinha uma coisa muito importante que o formulário não conseguiu abarcar. Às vezes essas coisas acontecem. Então o SDR, ele é o sujeito que é responsável por fazer essa ponte entre quem está de fora e o fechador, né? O closer, que eu entendo que nesse momento é você. Mas você pode pensar também em trazer um closer, tá? Se você for muito ruim de fechamento, não gostar de fazer reunião com o cliente, essas coisas assim. Mas aí alguém vai ter que fazer o SDR, tá? Você precisa separar as duas funções, a função de pré-vendas e de vendas, tá? E aí, se você quer saber mais sobre isso, tem alguns vídeos aqui no meu canal onde eu falo sobre a qualificação. Então, o vídeo que eu acho que eu postei tem umas 3 semanas, são 3 vídeos, uma sequência. E você pode assistir lá, eu falo sobre o processo de qualificação
que é isso e como que você pode implementar isso dentro do seu estúdio. E aí, a última função que eu separei é a função do BPO financeiro, tá? BPO financeiro já é uma coisa mais específica, tá? BPO significa Business Process Outsourcing, tá? Então, você pode ter um financeiro que é interno dentro do seu negócio, mas você ter um setor financeiro é uma coisa que é muito cara e depende de um volume muito grande, que a maior parte das pessoas não tem. Então, você pode contratar um BPO, que é como se fosse um terceirizado de um setor financeiro. Então, ele atende você e outros negócios. E aí, o custo dele é mais baixo e o nível de responsabilidade é mais baixo também. Você tem um estúdio muito, muito grande, assim, você tem, sei lá, 20 funcionários, aí você pode ter dois caras do financeiro ali para te ajudar, né? Por exemplo, um cara para fazer notas, outro cara para fazer a parte de fluxo de caixa, por exemplo. Então, daria para você fazer. Mas você trazer esses dois caras na CLT, pagar, não vai dar o valor de um BPO financeiro, tá? Então, o BPO financeiro ele é responsável, em resumo, por toda a parte de gestão, de operação, pagamentos, emissão de notas, boletos, cobranças, o que envolve, então, a parte de rotina contábil, rotina financeira, parte de obrigações. É muito importante você ter um negócio desse, tá? O BPO financeiro, ele vai te poupar muito tempo, porque quando você está crescendo o seu negócio, quando você está crescendo o seu estúdio, você precisa pagar os funcionários, você precisa pagar as pessoas, precisa pagar a plataforma, cartão da empresa, pagar seu próprio Prolabore, emitir as notas sobre cada venda. Tem algumas vendas que você vai fazer que vão ser parceladas e outras vão ser no crédito. E aí você tem que ter um controle sobre quem pagou, quem inadimpliu, quem desistiu depois de ter dito sim na reunião de venda. Todas essas coisas, né? Então, você ter alguém para pegar o telefone e ligar, mandar uma mensagem, cara, resolve esse problema para mim, é uma das melhores coisas e vai te comprar muita paz, tá? Então, essas 3 funções, se você tem elas dentro do seu negócio, você começa a viver, sabe? Você começa a viver a vida, é uma coisa impressionante. Você começa a ter tempo disponível para fazer aquelas coisas que realmente são importantes. Então, você traz um gestor de projetos, todos os designers, todo o pessoal criativo, todo o pessoal de filme, de motion, vai conversar com esse cara, gestor de projetos. Chama o cara. Né? Ele é o responsável aqui por gerir vocês que são o pessoal aí, digamos assim, do setor de criatividade. Pô, preciso de mais calls de venda, preciso melhorar o meu processo de qualificação, quero marcar mais reuniões de venda, quero trazer mais negócios, quero fazer mais fechamentos essa semana ou esse mês. Você pega a linha estratégica com o seu SDR. Preciso ver a situação financeira da empresa, ver quanto que eu vou tirar de lucro esse mês, preciso ver se tal cliente pagou. Chama o BPO financeiro. Então, eu acho que essas são as 3 funções mais importantes de um estúdio, que evidentemente não envolvem criação de projetos e a parte gráfica. Né? Então, eu quis, na verdade, com esse vídeo te trazer algumas ideias, te mostrar um pouco do que você pode fazer para crescer, de uma maneira, digamos assim, que não se encontra dentro de outros canais do YouTube, dentro de outras... enfim, dentro de outros lugares onde se ensina design. A maior parte das pessoas que fala de design fala, cara, contrata sei lá, um cara que é especialista em type, contrata um cara que é especialista em ícones, contrata um cara de, sei lá, motion design. Beleza, são todas funções legais, mas não vai te ajudar em nada com o estúdio, assim, na prática, né? Eles são profissionais criativos que vão te ajudar com as entregas. Mas a parte de gestão, operação e manutenção, né, dessas 2 máquinas que a gente falou, isso muitas vezes é mais importante até do que um setor criativo. E eu sei que dói um pouco você ouvir isso, né? Porque a gente que trabalha com design, a gente realmente gosta do design, ama design, né? A gente ama criar. E quando você ama criar, você transformar isso numa questão meio gestão, uma coisa meio assim, sou dono de um negócio. Pode ser uma ideia meio... Né? Tem muita gente que não gosta muito dessa abordagem. Mas honestamente, cara, se você quer preservar a tua criação, se você quer preservar o emprego das pessoas que estão com você, se você quer realmente ter um belo escritório, se você quer ser reconhecido, se você quer ganhar prêmio, se você quer abrir um setor educacional, ensinar design, mover as pessoas, você precisa se comportar um pouco como empresário, sabe? É uma realidade que não dá para você, digamos assim, você fugir dela, entendeu? Então, por esse vídeo é isso, tá? São essas 3 funções: gestor de projetos, SDR e BPO financeiro. Se você quer aprender a vender, se você precisa desse auxílio comercial, se você quer ter um treinamento comercial comigo, se você precisa de mais leads, se você precisa de mais vendas,
preenche o formulário que está aqui na descrição do vídeo. O formulário da Ordem é a minha empresa de treinamento comercial para designers. E aí, você talvez não esteja nesse nível ainda de contratar essas pessoas, mas se você quer chegar nesse nível, se você quer trabalhar com pessoas, né, conhecer pessoas que já estão nesse nível dentro do mercado criativo, você pode preencher o formulário da mesma maneira, que vai te ajudar a chegar lá, beleza? Com todo o direcionamento, com todo o acompanhamento que você merece, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tem vídeos todos os dias aqui nesse canal sobre o mercado de design, sobre vendas. Então, se você está me conhecendo agora, se inscreve aí no próximo vídeo.